Muito boa noite. Bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais esta terça-feira e será a última deste ano. Depois vamos entrar em férias e voltaremos, suponho que dia 20 de fevereiro, ou mais ou menos por aí, suponho que é por aí. Mas, entretanto, nós também vamos colocando no grupo do Telegram e também no Facebook. Estamos neste momento a ler esta obra, o livro Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Bertatti. Estamos na página 143. Hoje estamos sob a orientação do nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, por estar aqui conosco, por nos orientar, por nos ajudar a esclarecer e a trazer novas visões sobre esta obra. Vai ser a Regina hoje que vai emprestar a voz e não só a voz, não é? A alma dela aqui para também trazer a leitura para nós. Muito obrigada. E vamos então, eu vou já passar para o René e vamos dar início então. Passo para Obrigado, você, Manuela. René. Obrigado. Bom, boa noite a todos, todas presentes. Apenas falando que nosso colega Marcos Castro, ele não acompanhou os últimos grupos exatamente por estar junto com o Sophie Hellinger, né, auxiliando aí no seminário, nos preparativos e etc., né? Mas ele nos acompanha, né, de perto. Manuela também esteve, né, na semana passada em treinamento, eu também. Então, estamos todos aí junto com esses terapeutas europeus, né, aprendendo e, logicamente, ampliando aqui o nosso campo brasileiro também. Vale a pena, né, para aqueles que puderem, no YouTube vocês podem acompanhar os vários eventos de Sophie Hellinger aqui no Brasil, inclusive voltados ao direito sistêmico, junto com o Dr. Sami Storch, junto com Fabiana Quezada, né, trazendo aí a visão, né, da Europa a partir desse desenvolvimento brasileiro, né, do direito sistêmico. Né? Ambos estamos aprendendo. E aqui a gente tem nesse grupo exatamente essa ligação, né, Brasil-Portugal, através da nossa colega Manuela, né, que sempre está nos acompanhando. E assim a gente também sabe o que vem do além-mar para cá, e eles sabem o que vem do além-mar para lá, né? Essa nossa troca. Então vamos seguir na leitura, né? A gente depois vai fazer uma pausa, vai levantar algumas questões, e até sugiro para vocês que estão aqui presentes hoje no grupo, se vocês tiverem alguma pergunta referente ao ano, né, nesse ano que nós passamos aqui, alguma coisa que ficou lá para trás, vocês podem trazer, né, até para a gente fazer uma retrospectiva, né, de 2022, sendo que agora a gente está na leitura do professor Renato Bertatti. Mas sem mais delongas, por favor, Regina, a palavra é sua. Nódulos no seio e cálculo na vesícula, parte 1. Uma cliente levanta a mão. Dr. Renato, a cliente. Sente-se aqui. Cliente. Quero compartilhar que na hora do exercício eu estava imaginando, porque eu tenho muitas pedras, eu tenho pedras na vesícula, o intestino é muito preso. Eu sinto como se tivesse pedras e elas não saíssem. Tenho hipotireoidismo e minha pele é muito seca. Eu me sinto muito presa. E quando eu a olhava, a representante no exercício ABC, ela era uma pedra. E quando você diz que pode vir de muitas gerações, isso me tocou profundamente. Em seguida, não identifiquei mais nada. Ficou tudo muito preso em mim e senti uma dor muito grande. Doutor Renato, dores, mágoas, ressentimentos podem se calcificar dentro de nós. Cliente, nódulos no seio? Doutor Renato, sim,
nódulos no seio. Sentimentos difíceis, especialmente a mágoa ou o ressentimento, podem se calcificar em nós em vários órgãos. A calcificação nada mais é do que um mecanismo que o corpo desenvolve diante de algo que ele julga ser totalmente alheio à essência ou à natureza dele. A calcificação é uma forma que o organismo encontra de encapsular, assim como acontece com os tumores, sentimentos difíceis, por exemplo, a mágoa e o ressentimento, sentimentos naturais do ser humano. Eles são naturais porque vivemos algo, tivemos aquela experiência, mas precisam ser transformados. Quando esse algo natural, dolorido e difícil não é transformado, e sim nutrido no nosso corpo, o que acontece? Nosso corpo começa a reconhecer aquilo como uma ameaça, e assim cria um mecanismo de encapsular. Para quê? Para tentar proteger todo o resto do organismo desses ressentimentos, que são tóxicos não só para a pessoa, mas também para a família, ao longo de gerações. Por isso, a tendência que as pessoas têm de produzir cálculos, vemos a mesma situação na família, demonstra que existem mágoas e ressentimentos profundos que vêm sendo transmitidos de geração para geração. E nós, na nossa geração, mesmo não sabendo da existência disso, temos no nosso corpo essa manifestação. Ela traz algo que vem lá de trás e está sendo transmitido. Não só vivenciamos os efeitos disso no nosso corpo, através de nódulos ou calcificações, como temos uma tendência a reviver essas mágoas e ressentimentos pertinentes ao que foi encapsulado. Na nossa vida, no nosso presente, há situações que vão nos colocar em contato com esse algo que foi excluído de nós e que vem dessas gerações. Como isso está representado em nós? Está ali no corpo, representado por algo calcificado. Então, situações da nossa vida, assim como no exercício que vocês vivenciaram pela manhã, vão se apresentar a nós. E serão situações muito difíceis que vamos querer eliminar. Porém, se ao viver essas situações difíceis no presente, pudermos dizer sim e nos conectar com a dor que existe por trás, dizendo um sim profundo com amor a essa dor, vamos nos conectar com a dor e com todas as dores que estão calcificadas no corpo. Existe apenas uma ação que pode dissolver esses cálculos, esses tumores. É olharmos com amor, não só para a nossa dor, mas para todas as dores representadas nessa situação. Através do que vivemos, temos a possibilidade de entender o olhar com amor e respeito para as dores de todas as outras pessoas que vêm de várias gerações e estão presentes em nós através desses nódulos. Daí a presença da doença em nós, que mostra o presente não somente voltado a nós, mas vai além, porque a doença demonstra o através de nós, sendo essa ferramenta de auxílio a serviço de cura desses antepassados. Antepassados que certamente, por viverem tudo o que viviam, foram rejeitados e excluídos, ou mal vistos na família. Antepassados que, sem dúvida, nós julgamos e com quem tivemos muitas dificuldades, e por isso permanecemos aprisionados às suas mazelas. O amor nos amolece e nos deixa doces, também nos deixa fortes, firmes e livres, se o amor for saudável. Existe, porém, outro amor, um amor que nos deixa duros, secos e doentes. O que representa o intestino preso? Representa a dificuldade de nos despedirmos do passado. O intestino preso representa a dificuldade que temos de nos desapegarmos de conteúdos que não são mais necessários, não só para nós, mas também para a nossa família. Desse modo, vocês podem perceber que esses universos são totalmente relacionados. Mas é importante você entender que tudo isso que você carrega no seu corpo não é algo seu, não é algo que lhe pertença.
Não existe nada em nós que seja nosso e nos pertença. Tudo faz parte da nossa família, de tudo do qual nós somos frutos. Tudo que vivemos e sentimos em nós, incluindo os sintomas e as doenças, e tomamos como pessoal, muitas vezes as pessoas dizem a minha doença, o meu problema. É um equívoco, não existe. Qual é a razão? Porque somos um desdobramento de uma alma e carregamos, como um desdobramento da alma, tudo aquilo que a alma contém. Um instantinho, Regina. Obrigado pela leitura. Aqui ele faz uma descrição que, né, novamente eu vou citar aí o profissional Rüdiger Dahlke, né, que fala, né, a doença como um símbolo, né, falando de como ela aponta para algo ou psicossomático, ou aqui a gente está falando de uma psicogenealogia, né, algo que vem de muito anteriormente. Eu gostaria de apenas reler uma estrofe da página 144. Porém, se ao viver essas situações difíceis no presente, pudermos dizer sim, nos conectar com a dor que existe por trás, dizendo um sim profundo com amor a essa dor, vamos nos conectar com a dor e com todas as dores que estão calcificadas no corpo. É interessante como muitas vezes um sintoma que eu apresento agora, na verdade, já está trabalhando sintomas anteriores e futuros que eu terei. E muitas vezes minha postura em relação a este sintoma pode já desemaranhar questões mais antigas ou até do porvir. A Manuela estava contando para nós um pouco sobre o trabalho aí da facilitadora Brigitte Ribes, e a gente falou dessa questão do porvir, né? Muitas doenças já estão em nosso corpo há muito tempo, né? Como que esperando serem engatilhadas. E às vezes, através de um processo, elas se diluem. Muitas vezes a gente ouve profissionais da saúde falarem: é estranho, mas aquilo que você tinha mudou, aquele quadro que você tinha mudou. Algo aconteceu na sua vida. É por isso que a gente não olha, logicamente, a gente se parte do princípio, primeiro, né, orgânico, né, biológico. Isso daí é uma coisa que o Stephen Hausner sempre nos fala. Primeiro vem o biológico, né, depois a gente vai olhar, sim, para as questões psicológicas, sistêmicas, familiares. Né? Mas muitas vezes esse processo orgânico, um processo orgânico específico, ele acaba diluindo outros processos também, talvez até quadros mais complexos. E esse específico que a Regina leu, né, do cálculo renal, eu tive um caso clínico aqui no consultório, né, que era acompanhado, né, por um endocrinologista, era acompanhado por um nutrólogo, e jovem, e tinha cálculos renais terríveis, né, do ponto de fazê-lo desmaiar de dor e ele ter que ser internado, né, porque saíam pedras muito grandes do corpo dele. E era um jovem que tinha uma grande dificuldade de deixar os pais, ele tinha muito medo, né? O que poderia vir a acontecer se ele deixasse papai e mamãe? E fomos trabalhando o sintoma e esta codependência, até que surgiu uma oportunidade profissional e ele foi para a Europa, né, fazer um curso, 6 meses. Muito preocupado, né, porque a gente sabe, o sistema de saúde na Europa é diferente, né, do nosso aqui, e como ia ser, com remédios, etc. E foi engraçado, porque ele não teve nenhum episódio, né, nos 6 meses que ele esteve lá. E quando ele voltou, o médico fez lá um ultrassom, ele falou: engraçado, você tinha umas 4 pedras aqui
que eu achei que iam sair lá e elas desapareceram. De duas, uma. Ou você expeliu, o que é estranho, porque você não sentiu dor, ou o próprio corpo as absorveu. Então é interessante isso. Lógico que eu estou falando de um caso específico, né? E eu estou falando de alguém que escutou a história, né? Eu não vi a ultrassonografia e tal, mas não é a primeira vez que eu escuto essa história de uma pedra que está lá, algo concreto e físico, que foi criado pelo corpo, né? Como uma sintomatologia, de repente, devido a algo que acontece no entorno, e a gente sabe que não é um acaso, né? Algo que acontece nesse emaranhado sistêmico familiar, esse sintoma se dilui. É como se o corpo criasse e falasse, ok, esse símbolo aqui não é mais necessário. E solta, né? E dá lugar a outra coisa. Ele acabou tendo outros cálculos aqui no Brasil, só que assim a quantidade de vezes que isso aconteceu diminuiu muito, e logo em seguida ele foi buscar o seu próprio lugar, né? Foi viver em sua própria casa, com suas próprias coisas, e ele mesmo percebia o quanto era necessário, né? Porque na leitura dele havia uma grande rigidez em relação a ele, papai e mamãe, né? E a forma como isso se dava. Então, nessa descrição que Bertatti faz, esse sim profundo é o mais difícil, né? E aí eu lembro, né? A Manuela comentou que teve aula aí com o professor Joel Weser, e foi Joel Weser quem me disse a primeira vez, né? Então, quando eu tenho dor, muitas vezes eu desvio, eu paro de respirar, tal. E ele falou, não, a gente vai fazer o contrário, a gente vai abrir o peito para a dor. A gente vai olhar para a dor, respirar fundo. Aqui há dor, aqui há ardor, aqui há tristeza. E ele falou, abra-se com a respiração para isso, né? E na época do treinamento eu estava com uma dor. Não por acaso, tá, Manuela? O treinamento que eu fiz lá com o Joel Weser foi a primeira vez que eu tive o quadro que eu constelei com o Stefan Hausner, né? A capsulite do ombro. Né? Quer dizer, isso é antigo. Foi a primeira vez que eu fiz lá, e lá eu fiz esse exercício de me entregar essa dor. Doeu bastante, né? Aí depois me veio o Stefan Hausner e falou, é a oportunidade de você usufruir dessa dor, né? Na hora eu fiquei pistola com isso que ele falou, porque a gente não gosta disso, né? Ai, você vai usufruir isso, você vai se abrir para isso, você vai falar sim para isso. Você fala, não é seu, né? Não está doendo você. Mas ok, vamos fazer esse exercício. E realmente, quando a gente se permite a isso, né, o próprio fato, né, da gente levar um tema desses para a constelação é um sim, né? E aí a gente vai vendo que vão surgindo elementos, alguns a gente não conhece, alguns mais antigos, e que a dor ela vai conversando com a gente. Muitas vezes durante o processo de constelação, ela cutuca, ela esquenta, ela alivia, e nisso você percebe que você está mexendo algo dentro de você, né? Constelação é movimento, né? E talvez essa seja a única. Eu agora esqueci o pensador que falou isso, tá, gente? Mas é uma pessoa nobre e honrada que falou: a morte não é a única certeza. Vida e morte estão constantemente em movimento. A única certeza que temos na vida é movimento. E é exatamente aí que a gente percebe o sintoma. O sintoma aponta para algo que parou de se movimentar. E ele dói porque ele simboliza: aqui não tem movimento. Aqui você tem que olhar, aqui você tem que sentir, aqui você tem que respirar. E nessa tarefa, a gente vai movimentando o nosso sistema, né? Então, de repente, vou só dar um exemplo seu, tá, Regina?
você precisa fazer alguma coisa, aí você fala, putz, eu vou ter que ir lá no médico, vou cancelar aqui meu consultório, né? Vou pedir aqui para minha secretária fazer isso. Putz, mas eu tô com uma dor no joelho, vou pedir para o meu filho, vou pedir para minha mãe me levar de carro até o hospital. E assim a gente percebe que o nosso sintoma, a minha dor, ela vai mobilizando o meu sistema, né? E as pessoas são mobilizadas por isso, elas vão falando coisas, elas vão dando feedbacks. Por isso que o sintoma ele nunca vai só meu. Ele tem uma relação com o meio, né? E ele precisa se movimentar com este meio, né? Por isso que a gente não pode isolá-lo, segregá-lo, excluí-lo, ou, como o Renato fala aqui, encapsulá-lo, né? Logicamente, encapsular ele é uma forma de proteção, né? Só que, dependendo da cápsula que a gente faz, né? Se a gente pensar, de repente, num aneurisma, uma cápsula de gordura, só que ela interrompeu aí o fluxo, né? O movimento não acontece mais, o fluxo sanguíneo, o fluxo de oxigênio não acontece mais e entope-se um caminho, né? E nesse sentido a gente está falando de um tempo que é pessoal, né, meu, e ao mesmo tempo sistêmico. São todos os meus sistemas orgânicos interagindo com sistemas internos e externos, né? E aí entra também, se eu falar do meu sistema digestivo, entra o meu sistema alimentar, né? O tipo de alimento que eu como, a forma como eu como, da onde ele vem, como ele foi cultivado. Quer dizer, se em algum momento eu tento pensar, não, isso aqui sou só eu, não, amplia, né? E é isso que muitas vezes um nutrólogo vai fazer. Ele vai contar coisas para a gente do alimento que a gente falava, nossa, mas eu achava que era só pão, né? Não, não, veja bem. Veja bem, como que esse pão foi feito, com que ingrediente ele foi feito, quanto tempo ele ficou no forno. Quer dizer, existe toda uma ciência por detrás, e aí existe como meu corpo responde a isso. Isso também foi uma das coisas que o Stephen Hausner falou, muito interessante. A habilidade de responder, né? Então, o nosso corpo ele se adapta muito bem a muitas coisas, a muitos gatilhos de estresse. Só que em certas situações ele não sabe responder. Às vezes porque tem aí uma lealdade invisível. Eu não posso responder por isso. Isso aqui é do papai, isso é da mamãe, isso é um segredo. Isso é do vovô e da vovó. E aí eu não respondo, eu simplesmente sigo o padrão repetitivo, né? Eu faço exatamente igual ao que sempre foi feito. E essa resposta repetida mantém tudo igual. Como nos dizia Albert Einstein, você nunca chegará a novos resultados se você sempre aplica os mesmos procedimentos, né? Então, o novo tem que ser instaurado. Às vezes, o sim é o novo. Olhar para isso e falar, sim, isso está aqui, e sim, isso é da Regina, não é meu. Sim, isso é do papai, não é meu. Sim, isso é da mamãe, não é meu. Sim, isso faz parte de mim, mas eu só vou tomar aquela parte que me cabe. Eu sei fazer alguma coisa com isso, né? Então, foram essas as reflexões que vieram dessa leitura da Regina. Você gostaria de colocar alguma coisa, Regina, sobre a sua leitura? Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre a leitura da Regina? Até aqui, Cleusa, por favor. Não é exatamente sobre a leitura da Regina, sobre os comentários que você fez e sobre a minha experiência esses últimos meses, né? Em setembro, eu tive uma queda e fraturei a patela. Tá? Daí fui para uma cala, fui para uma cirurgia. Então, foram 2 meses que eu não podia pôr o pé no chão, daí eu dependia da irmã, do irmão, né, para continuar trabalhando, me levarem para o trabalho, me trazerem de volta, providenciar tudo o que eu precisava. Então, assim, eu vivi essa... A minha dor movimentou a família,
movimentou os clientes, né? Então, assim, clientes que já me levou cadeira de roda, outro me levou a muleta, outro... Então, assim, foi uma movimentação que, na realidade, assim, eu não precisei correr atrás disso ou daquilo, que o círculo, né, a rede de apoio, as coisas chegavam antes de eu falar, eu quero, eu preciso. E para algumas pessoas eu acabei escondendo o que estava acontecendo, porque eu sabia que elas iam ficar em casa sofrendo a dor que eu não estava sentindo. Só de imaginar eu não poder andar, a pessoa ia ficar sofrendo por isso, que só fui contar agora que eu já voltei a caminhar. Daí eu contei, olha, aconteceu isso, por isso que eu fiquei fora, né? Então, assim, é muito interessante quando você está vivenciando isso e você está conseguindo observar esse movimento, né? Eu não sei até onde eu consegui dizer esse sim. Eu acredito que é muito próximo, mas eu acho assim, ainda não entendi exatamente o porquê que veio essa dor, entre aspas, que eu não posso nem reclamar de dor na realidade, que eu não precisei tomar analgésico em nenhum momento, a não ser a anestesia, essa coisa no momento cirúrgico, né? E já estou começando a caminhar sozinha, esquecer a bengala em alguns momentos. Tem alguém puxando a orelha, olha, não está na hora de largar ainda a bengala. Mas é muito interessante quando a gente consegue estar atenta a todos esses sinais. Sim. O porquê, o para quê, né? E eu acho que, complementando aí um pouco o que você falou, né? Você foi falando, eu fui pensando. Alguns anos atrás eu li um livro de um psicoterapeuta que eu gosto muito, lá dos Estados Unidos, que chama Irving Yalom, que chama Quando Nietzsche Chorou, né? E nesse ele fala especificamente da questão do Nietzsche, como seria se o Nietzsche procurasse o Freud, né, para fazer uma terapia, e como isso afetaria o mundo da filosofia, né? O que seria da filosofia de Nietzsche se ele tivesse encontrado Freud. Mas, na verdade, é outro livro que eu queria falar. É A Cura de Schopenhauer, né? A Cura de Schopenhauer é um relato de um terapeuta, que ele tem vários pacientes, ele trabalha com grupos, e num determinado momento o terapeuta descobre que ele tem um câncer terminal. E aí ele fica com aquela questão, ele fala, tá, e aí? Vou sofrer sozinho, falo para os meus clientes, né? O que eu faço? E aí ele é pego pela honra dele, pela ética dele. Ele falou, não vou abandonar meus pacientes, eles precisam saber até para eles se prepararem. E aí ele vai contando no livro como foi para os pacientes essa notícia, né? Que o paciente procura o psicoterapeuta do tipo, ó, eu tenho uma coisa e eu gostaria que você consertasse, né? E o terapeuta muitas vezes fala, ó, ok, vamos olhar junto, né? Agora imagina um terapeuta falando, ok, vamos olhar junto, mas a gente tem pouco tempo porque eu estou morrendo. Só que, assim, óbvio que a gente está morrendo o tempo todo, só que esse sabia exatamente quando ele ia morrer. E havia um processo de dor envolvido, né? Se eu não me engano, tinha a ver com trato digestivo. Mas é muito bonito como o livro vai mostrando o quanto esse processo de adoecimento do terapeuta auxiliou a cura ou processo terapêutico dos seus pacientes, né, que se tornaram mais empáticos, se tornaram mais cuidadosos, puderam viver lutos, né, que não tinham vivido com seus pais, com seus filhos, mas viveram junto com o terapeuta. Então, conforme você foi falando, eu fui pensando realmente essa rede de apoio, né, que você chamou. E muitas vezes a rede de apoio são nossos clientes. Nós os ajudamos e eles nos ajudam a ajudá-los, né?
E é muito interessante. Isso está nas ordens da ajuda do Bert Helling. Isso está no Curador Ferido, de Carl Gustav Jung, né? E realmente, o nosso afastamento da clínica, do consultório, ele tem um para quê. E muitas vezes a interpretação não é para mim apenas, é para o todo que me envolve, né? Por isso é tão bonito quando o Hellinger fala, né, que a constelação ela não é individual, ela sempre é coletiva. Ela sempre está ampliando para um todo maior. E a gente não tem nem consciência, né? Porque a gente está falando aí de uma consciência espiritual. Né? Mas legal, Cleusa, o quadro que você traz mostra-se bem. Agora, você falando, me trouxe a lembrança de um desses workshops, né, de constelação em saúde, com aquele médico argentino, Miguel Schiavon. Maravilhoso. Assim, eu sou apaixonada por ele. Assim, o dia que eu crescer, eu quero parecer com você, né? Então, assim, onde ele colocava, né, o paciente, né, e o médico ou o terapeuta, mas, assim, o terapeuta, o profissional, mostrando para o paciente que ele também era humano, que ele também tinha papai e mamãe, que ele também tinha vovó e vovô. Então, assim, ele fez uma vivência colocando, tipo assim, só o terapeuta e o paciente. Daí, colocando atrás do terapeuta os pais. E atrás do paciente os pais, para a gente percebendo a diferença que dá quando está só os dois ou quando você vai acrescentando as gerações anteriores. Né? Assim, foi uma vivência muito rica num workshop que eu tive com ele no Rio. Né? Então, e daí, assim, o alerta dele, né? O terapeuta sempre lembrar que ele tem que mostrar para o paciente que ele também é humano, que ele também sente dor, que ele também tem as mesmas mazelas que o outro. Né? Então, isso ficou muito marcado, foi muito importante esse workshop que eu participei uma vez. E o quanto essas mazelas nos aproximam, né? Elas não nos afastam, elas nos aproximam. Vou contar uma historinha em relação a isso, né? Foi uma coisa que eu pude acompanhar. O terapeuta estava fazendo um treinamento, ele com ele mesmo, né? E num determinado momento ele teve uma visão, né? Foi um treinamento de regressão. Eu não estou falando aqui de vidas passadas, regressão de memórias, né? E aí ele começa a chorar copiosamente e fala de uma grande vergonha. Ele falou, meu Deus, como é que eu posso trabalhar com as pessoas tendo isso dentro de mim? E o facilitador que estava acompanhando esse trabalho chega perto dele e fala, respira e olha para isso. Assente a isso. E aí o facilitador ainda falou no pé do ouvido, te contar um segredo. Nós, profissionais da saúde, temos sombras terríveis. Então, é aquela coisa, ou você transforma essa sombra para ela poder funcionar como uma ferramenta de trabalho, ou você a esconde. E aí, quando o teu paciente chegar com uma sombra parecida, o que você vai fazer com ele? Você vai ensinar ele a esconder a sombra. Vem cá, vou te ajudar a esconder isso, porque isso aí é terrível. Né? Vai ter processo terapêutico? Não, não vai ter. Né? Aí você vai procurar um outro profissional, porque você vai falar, meu Deus, eu não consigo me livrar desse cadáver. E a questão é essa, o cadáver ele não quer ser escondido. Ele quer ser limpo, cuidado e, de forma ritualística, ser reconhecido e enterrado. Né? Poder descansar em paz. Né? E não ser escondido, jogado de um lado para o outro. Meu Deus do céu, vamos dar um jeito nisso aqui. Né? Então, a vergonha
isso era uma coisa que o Dr. George Forbes fala bastante na psicanálise. A vergonha, ela aponta para um ponto de honra, né? A gente não consegue esconder a vergonha, né? E muitas vezes, quando a gente tem vergonha, é porque a gente chegou num ponto muito precioso nosso, e a gente tem que olhar para isso e falar, ok, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou movimentar isso agora? Para que isso está aqui agora? Né? Então, novamente, é aquela conversa nós com nós mesmos, né? E quando eu falo nós com nós mesmos, é bastante gente. São muitos dentro de nós que respondem a palavra nós, né? E através desses nós a gente vai encontrar possíveis curas. Obrigado, Cleusa, pela sua colocação. Mais alguém gostaria de dar um exemplo, trazer alguma experiência, algum relato nesse sentido da leitura, ou de outro momento? Ok, então vamos passar a palavra para a Regina. Regina, por favor, continua mais um pouquinho. Cálculos na família, do Dr. Renato. Na minha família, muitas pessoas têm cálculos nos rins. Muitas pessoas sofrem desse problema. Meu pai tinha num estado grave, meu irmão, muitos tios e inclusive eu. Mas vou dizer da minha experiência. Nunca fiz tratamento médico para os cálculos, mas sempre os tratei com amor. Vou explicar como eu criei esses cálculos. Eu os criei, em parte, porque eu lidava com situações da mesma forma como a minha família lidava. Eu assumia a mesma postura ao enfrentar os problemas e as questões cotidianas. Mas, com o tempo, comecei a mudar e passei a lidar, e atualmente lido com essas situações de outra forma, de modo que, naturalmente, o meu corpo faz o trabalho de expeli-los. Meu corpo elimina os cálculos, eles vão embora. Eles são dissolvidos e vão embora através da urina, porque meu corpo não precisa segurar aquilo. Sabemos que esses cálculos ou problemas dos rins têm a ver com relacionamentos afetivos. Estão ligados a questões de casais, a mágoas e a ressentimentos entre parceiros. Cliente. Na vesícula acontece da mesma maneira? Doutor Renato. Não. Na vesícula é diferente. Na vesícula, cálculos costumam estar relacionados a uma cristalização de raiva, de ódio. Ódios esses tão profundos que o corpo encapsula os cálculos como uma forma de proteger a pessoa, muitas vezes, de vir a se tornar uma assassina. Cliente, então o processo é individual, não é do sistema familiar? Doutor Renato, não existe nada individual, como eu disse. O que nós vivemos no presente em nossa vida é o reflexo que nos coloca em conexão com o passado de tudo aquilo que a família viveu. Famílias em que há crianças perdidas ou abortadas. Agora vou dar um exemplo ou mais exemplos. Se lá atrás, no passado, uma família perdeu crianças, ou se as mulheres fizeram abortos, a tendência de que nas próximas gerações as mulheres venham a fazer aborto é muito grande. E no presente, a mulher que faz o aborto, de acordo com essa dinâmica, não sabe. Ela não tem consciência de que isso acontecia lá atrás. Mas vão acontecer situações no presente, na vida dela, que a colocarão diante da mesma situação. Assim, ela vai ter a possibilidade, através dessa nova situação, de olhar para esse passado e incluir aquelas crianças excluídas. Mas ela também pode fazer o quê? Excluir o seu filho e, com isso, levar adiante essa dinâmica de abortos de crianças perdidas na família. Tudo aquilo que vivemos está em sintonia com o nosso passado familiar. Enfim, em nossa vida, tudo que vivemos como sintoma ou como comportamento é sempre uma chance, uma oportunidade de olharmos e curarmos algo a respeito do nosso passado familiar. Mas isso chega a nós através das experiências que se repetem em nosso dia a dia. Não existe nada mais eficiente para curar isso do que o amor.
olharmos com amor para tudo que se manifesta no corpo e naquilo que a vida nos traz através de situações. Sei que isso, como vocês puderam vivenciar nos exercícios, exige de nós algo muito difícil. O que é? É dizer sim. O que significa o sim? Significa sorrir para isso, ficar de acordo, mas só se tornam merecedores dessa liberdade, só se tornam merecedores dessa cura aqueles que ousam amar algo que a sua família exclui. Ao fazer isso, a pessoa ganha não só a cura, ela ganha força, ganha liberdade. Mais do que isso, ela vivencia o amor numa dimensão mais ampla que traz a ela serenidade. O amor numa dimensão que traz a ela sabedoria, traz a ela muita transformação. Ao mesmo tempo, essa cura é retroativa. Ela tem um efeito em todos aqueles que estavam aguardando, através desses sintomas e dessas doenças, serem reconhecidos, incluídos e honrados. Aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram injustiçados. Uma vez que isso acontece, a doença não tem mais motivo de prosseguir, porque se ela é a mensageira de algo do passado, quando essa mensagem é recebida, ela vai chegar à conclusão. A doença não tem mais por que prosseguir. Assim, não existe mais razão para a pessoa permanecer doente, nem existe motivo de a doença seguir para outra geração. Nesse processo, é possível curar algo dessa família e ser feito o resgate da força original do sistema, no qual a doença está a serviço para mostrar que alguma dinâmica precisa ser vista. Obrigado, Regina, pela leitura. Talvez não tenha nada a ver o que eu vou falar, né, com essa última leitura da Regina, mas eu lembrei de um caso de uma herança. Esse caso foi contado por uma facilitadora, mas agora não me recordo onde eu li, num artigo. Conta-se a história de que uma família, os pais cuidavam da terra e deixaram muitos pedaços, né, de terra aos seus filhos, aos seus 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 trabalhavam na terra muito, agricultura, pecuária, né, abelha. E um filho era artista. Ele, né, logicamente, tomou também as benesses dadas pelos pais, fez faculdade de música e tal, e ele não tinha uma relação com a terra de forma laboral. Ele não gostava de trabalhar a terra, ele gostava de cantar com a terra. Ele cantava com os pássaros e tal. Na hora de dividir a terra, essa família olhou e ela falou: putz, a gente tem que dar uma parte para ele, né? Mas essa parte aqui está produtiva, a gente usa ela para as abelhas, essa aqui a gente usa para as vacas, essa aqui a gente usa para a plantação. E tinha na terra uma pedra gigantesca, tipo, é um morro que tinha lá. E eles não podiam produzir nessa terra. Eles falaram: vamos fazer o seguinte, essa parte a gente dá para ele, né? Ele provavelmente nem vai ligar. E dito e feito, ele não ligou mesmo. Ele subiu em cima do morro, pegou a viola, olhou para a paisagem e compôs uma música, feliz, né, com o que tinha recebido dos pais. Passou algum tempo, passou uma empresa de telefonia e ela falou: nossa, a gente precisa de um lugar alto e a gente está disposto a pagar um aluguel de 20 mil reais para essa terra, esse pedaço aqui, que tem esse morro, que a gente vai pôr a antena. E o violeiro lá olhou e falou: pode colocar, tá tudo bem. Ou seja, quem recebe, né, de bom grado, né, aquilo que os pais passam, né, aquilo que a família dá, né, aquela pessoa que consegue dar uma nova resposta, prospera, né? E o Renato falou aqui que muitas vezes
Quando a gente responde do mesmo jeito dos nossos pais, quer dizer, no caso dele, né, todos respondiam aos cálculos de uma mesma forma. O Renato parece que conseguiu responder de uma outra forma. Inclusive percebeu aí a relação, talvez, do cálculo com os relacionamentos afetivos, né? Então ele encontrou uma resposta para a dinâmica dele. E talvez essa resposta nem seja entendida pelos irmãos, pelos tios, pelos pais, né? E às vezes as pessoas até falam: nossa, mas você é estranho, você é esquisito. Aqui em casa a gente não faz assim. A famosa má consciência. A gente faz diferente, né? E por incrível que pareça, né, o tio que faz tudo diferente, ele vai influenciar quem? Os sobrinhos, né? Para de fazer que nem teu tio. Justo esse você vai copiar. Ele não faz do jeito que a gente faz, né? E às vezes você tem aí um padrão diferenciado, né? O novo se instaurando, né? Isso a gente percebe muito no consultório, principalmente quando a gente pega famílias tradicionais. E quando eu falo famílias tradicionais, às vezes famílias italianas, famílias muito católicas, famílias árabes, né? Então você tem o dogma, né? E você tem uma forma daquela família agir, né? Inclusive em relação ao casamento de filhos, tal, existe um regimento. Quem que aparece aqui no consultório? As ovelhas negras, né? Ou, se nós quisermos usar uma palavra diferente para isso, as ovelhas psicodélicas, né? Aquelas que mudam completamente o fluxo das coisas, né? E sofrem, né? Sofrem porque elas sentem que talvez elas tenham perdido o seu lugar dentro da família. E realmente elas perderam o lugar de igual. Elas não replicam a família do mesmo jeito que todo mundo. Elas fazem diferente. E por isso elas ouvem muitas vezes xingalhões, elas ouvem reprimendas, reprovações, né? Só que conforme a gente vai trabalhando o assentimento com esses pacientes, né, a gente vai trabalhando essa respiração, abrir-se para esse novo, os pacientes acessam isso que o Renato aqui chamou de força, né? Essa força para seguir em frente, diferente, né, da família, né? É o patinho feio, né? Deixando bem claro que no conto infantil do patinho feio, ele não era pato, ele era cisne, né? Mas às vezes acontece isso. Quem já cuidou de galinha, quem já cuidou de patinho, acontece. Às vezes o patinho nasce todo pretinho ou todo cinza, ou pintinho, nasce todo pretinho, todo avermelhadinho. E ele é visto de forma diferente pelos irmãos, às vezes até pela mãe. Ele é esquisitinho. Esse daí geralmente vai ser o que vai se tornar o galo depois, vai se tornar o alfa, porque ele tem que se virar sozinho. Ele tem que fazer uma resposta diferente daquele grupinho, né? Logicamente ele está lá no galinheiro, ele está com as outras galinhas. Na verdade, essa coisa de não pertencer, essa insegurança, né, que a gente tem de não pertencer, ela está realmente aqui. Ela não é verdadeira, a gente pertence, a gente faz parte. Só que a gente tem que se responsabilizar por uma resposta que é diferente da dos demais, né? E não quer dizer que a gente não vai adoecer, mas a gente não vai adoecer igual a eles. A gente vai trazer o novo. Talvez esse novo também seja uma doença nova, uma forma nova de adoecer, né? E aí me faz lembrar aquele seminário do Bert Hellinger, que inclusive a gente tem em DVB aqui no Brasil, pela editora Atma, o amor que adoece e o amor que cura, né? E o Hellinger, ele olha, esse é o título do seminário, porque ele olha exatamente para todos os casos e fala do amor que rege aquele sistema. Existem amores que sacrificam, existem amores que libertam, né?
E, logicamente, isso tem que ser observado em cada situação singular. A gente não consegue fazer uma teoria geral sobre isso. Mas, às vezes, liberdade demais me adoece, às vezes, prisão demais me adoece. Então, tem que olhar exatamente como que está se manifestando no meu caso, como eu estou respondendo a isso. Às vezes, a resposta é simples, ou outras vezes eu vou ter que fazer um longo percurso, vou ter que purgar algo por mim e pela minha família para chegar na minha resposta. Então, é interessante, né? As constelações, elas são uma parte do processo, né? As pessoas que procuram a constelação muitas vezes vieram de vários outros processos, de vários outros profissionais, né? Constelação é mais um, né? Que está apontando para algo. Putz, mas minha vida mudou a partir daí. Provavelmente porque você fez muitos movimentos anteriores e eles foram te amadurecendo até você chegar àquele X da questão, né? Todo mundo que estiver aqui, né? A gente tem umas 12 pessoas. Se a gente perguntar, não, qual que foi o ponto de virada na tua vida? Provavelmente todos vocês vão ter 2, 3, 4 momentos e vocês falam, não, isso aqui foi uma virada. Essa pessoa, essa situação, essa vivência foi uma virada na minha vida, né? E a questão é, e aí, como que você respondeu? Né? Qual que foi a tua habilidade, a capacidade de resposta para aquela situação? Né? Às vezes, uma depressão ela é necessária, porque ela é uma forma de luto. Agora, ficar na depressão é outra coisa. Né? Então, como que se manifesta essa dinâmica? Né? E como ela se perpetua, como ela se solidifica, encapsula e permanece. E como nós, aqui, agora, presentes, podemos ser instrumento de transformação para os nossos familiares. Né? Porque temos também algumas autorizações. Né? Não todas, algumas a gente tem. E, às vezes, numa constelação, a gente pode exercitar elas. Né? Eu vou falar aqui para a Manuela, que a Manuela acompanhou, a Helena Júlia também, né? Mas a temática que eu levei recentemente para constelar, fazia tempo que eu queria constelar, mas as duas puderam perceber que não era uma questão tão minha, né? Ela foi envolvendo segredos aí da família, que eu sei que são segredos, por quê? Porque eu não sei, eu não tenho acesso a isso, né? São informações truncadas. A constelação trouxe coisas novas, ela trouxe respostas para posturas minhas, né? Certas coisas deixar de lado, né? Para de mexer nisso, deixa isso lá, isso daí não é teu, né? Deixa lá. E agora isso aqui é seu. Pega isso aqui, daqui para frente tenta olhar dessa forma. E a gente segue, né? A gente deixa isso reverberar, deixa isso mexer dentro da gente, né? Até falando para a Manuela e para a Helena, já conversei com papai e mamãe, e é interessante a quantidade de informações que vieram a partir do meu relato truncado da constelação. Truncado porque é aquela coisa, a gente não consegue, né, levar a experiência que a gente viveu. A gente leva algumas cenas e aquilo já movimentou. Né? É muito interessante, né, esse reverberar no sistema familiar. Então, sim, um sintoma no meu corpo pode trazer respostas para o meu pai, para a minha mãe, para os meus avós, mesmo eles não estando mais nesse plano, né? Mas é aquela coisa, um reverberar que ele vai pela força, né? Ele reverbera pela força ancestral da família e ele volta para mim novamente. E para aqueles que vêm depois de mim. Quem viveu isso numa constelação, talvez assinta isso, né? Quem ainda não viveu, é um convite para passar por essa experiência, né? Nesse sentido, ela é mágica, né? Então a gente fala assim, você fala, pô, esse cara está viajando aí na maionese. É interessante os movimentos que acontecem pós uma constelação, né? Mas quem viveu sabe. Alguém gostaria de fazer alguma colocação em cima da última leitura aí da Regina?
ou sobre a Eu saúde? gostaria. Posso falar? Por favor. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que eu faço essa associação agora de que você falou da habilidade de responder com o fato de que nós aprendemos que a constelação nos coloca em movimento. Então, o sintoma nos coloca em movimento. Uhum. E agora me parece que caiu uma ficha, se encaixou, né? Encaixaram peças de que a habilidade de responder é o próprio movimento. Então, nós somos provocados pelo sintoma, nós somos permeados por aquilo que surge, né, na constelação, e isso nos coloca em movimento. O que é o movimento? A qualidade, vou inventar uma expressão assim, a qualidade do movimento seria a nossa habilidade de responder, fazer algo com aquilo, né? Muito bom. Muito obrigada. Você falando, Regina, eu me lembrei, você já deve ter vivido isso, às vezes você está numa constelação, está tudo meio parado, né? Os representantes estão parados e tal, e aí, de repente, um dos representantes começa... E aquele choro, aquele gemido, ele começa, as outras pessoas começam a ter raiva, os representantes, ou ficam incomodados. Quer dizer, aquela resposta, e ela se torna audível, ela vai vibrando nos outros. E aí as máscaras vão caindo. Aí vai aparecer mágoa, vai aparecer raiva, vai aparecer tristeza, até que, de repente, vai aparecer o quê? Assentimento, reconhecimento. Olha, é assim, aconteceu. A gente não pode mais sofrer calado, né? Então, o sintoma, ele não geme, né? Ele grita. Ele toma o nosso cabelo e fala, faz alguma coisa, né? E essa movimentação faz eu ter uma resposta, né? E o Hausner, ele falou uma coisa muito engraçada, né? Ele fala, é engraçado, né? Quando a gente vai no médico, às vezes a gente descreve o sintoma e aí ele dói um pouco mais. É como se ele quisesse falar, isso mesmo. E aí, ok, né? Então, eu precisava ir no médico, né? Para ele validar e falar, é isso mesmo que você tem. Vamos olhar para isso. Né? E às vezes o médico vai virar e falar, então, eu vou cuidar dessa partezinha aqui, eu quero que você vá nesse colega aqui que vai olhar essa partezinha aqui, e aquele outro, você fala, pelo amor de Deus, eu queria resolver tudo aqui contigo. Ah, mas o que você tem é complexo. Pô, mas é uma dorzinha. Ai, não é uma dorzinha, não, tô doendo mesmo. Vai responder mais, sim, vai movimentar mais. Obrigado, Regina. Helena. Pegando um pouco do que você falou anteriormente, e a Regina agora do movimento, né? No dia 4, que foi domingo, eu fui constelada, e eu estava com vários sintomas. Aí na terça, o primeiro dia do evento lá do Stefan, eu fui representante, não por acaso. E, gente, na terça-feira à noite eu dormi sem nenhum sintoma, passei depois, até hoje, sem nenhum dos sintomas, né? Que estava bem crítico. Então, assim, é esse sim, né? A gente se entregar a esse movimento, permitir esse movimento, né? Falar, é um milagre. E quando depois do domingo, na segunda ainda tinha os sintomas, eu não fiquei me questionando, nossa, né? Eu não fiquei mental. Então, assim, esse movimento, acho que ele só acontece quando a gente realmente deixa aquela distância, né, da cabeça para o coração. E a gente tem que se entregar a ele, porque senão não vai acontecer. E nesse evento da Sophie Hellinger que teve um caso lá que você via realmente que a pessoa estava totalmente no mental e não movimentada, entendeu? Não movimentada. E ainda olhava, você via que ele tinha aquele ponto de interrogação na cabeça, e pelo que ele relatou, acho que ele já olhou essa questão outras vezes e assim, não sai do lugar. Né? Então, assim, não é milagre, muitas vezes a gente vai falar que é um milagre porque internamente a gente não percebe esse movimento, né?
E às vezes passa dias, você vai lá, nossa, né? Tipo, não tem mais isso. Aí a gente vai falar que é milagre, mas é o sim interno mesmo. Então é bem interessante, só para dar esse relato que assim foi muito rápido. Nossa, eu fiquei muito feliz. Só que assim, na minha concepção, fechou lá no quando eu fui representante. Parecia que ainda faltava um pedacinho, então esse movimento terminou ali, entendeu? Mas muito bom, nossa, que alívio. Fiquei muito feliz. Era isso, só para... E aí, novamente, essa frase, né, que no alemão fica tão claro, né, do Stellvertreter, né, do representante. O representante, ele representa um lugar um lugar na alma do tema colocado pelo cliente, né? E não por acaso você foi selecionado e não por acaso algo foi expurgado, né? Foi manifestado por lá, né? A gente assistiu uma constelação muito bonita durante a semana de um rapaz que era cego, quase cego. E o Hausner ele pediu para colocar um representante com brilho no olhar. E é muito interessante, a gente observava a fisionomia do cliente, como mudou a forma como ele olhava para a constelação, né? O rosto, né? As manifestações corporais. E ao mesmo tempo, isso que a Helena falou, né? Quando a pessoa está muito no mental, também dá para perceber que a pessoa fica assim, tipo, não, como que eu vou dissecar isso? Por que ele falou isso? O que foi aquilo? Quer dizer, não é cartesiano, né? O Hausner ele começou o seminário com a seguinte afirmação. Ele falou: a única coisa que a gente sabe é que a Helena, que está representando minha mãe na constelação, não é a minha mãe. Ele falou: a gente não sabe absolutamente nada e mesmo assim o fenômeno acontece, né? E por isso é muito importante o facilitador, na forma como ele descreve para o seu cliente, deixar claro que isso não é uma afirmação categórica, mas é uma descrição de uma dinâmica. E talvez para o cliente, né, isso toque, fala, putz, isso aqui mexeu, ótimo, né? Se mexeu, tá ótimo. Ah, isso daí é uma grande baboseira. Uma grande baboseira. A gente não vai entrar no bate-boca, tal, a gente deixa que o cliente valide o campo, né? Assim como a gente também, como facilitador, não vai chegar e vai falar: Mara, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso daí é um complexo paterno XPTO que aconteceu em tal geração. Não. Nós, facilitadores, nós só vamos descrever dinâmicas. E muitas vezes a gente vai descrever dinâmicas onde a gente nem sabe quem é quem. A gente vai descrever movimentos. E para o cliente, é aquela coisa, a gente vê o brilho, né, no rosto. Para ele faz todo sentido. Ele sabe quem é quem. Não aqui. Talvez aqui. Então, é como se diz, final de ano intenso aí de constelações, de movimentos, né? Tanto aqui no Brasil como aí em Portugal, né, Manuel? Eu gostaria, né, logicamente, se alguém ainda quiser fazer alguma colocação, coloque, mas eu gostaria de agradecer, né, esse ano de 2022, né, no grupo, nós finalizamos aí o livro do Dr. Sam Storch, A Origem do Direito Sistêmico, e fomos para esse livro do Dr. Renato Bertatti, né, Saúde, um Novo Olhar, e eu e o Marcos, a gente estava conversando sobre isso, né? Um livro é mais a área do Marcos, né, que é o Direito Sistêmico. O outro livro é mais a minha área, mais terapêutica. Só que é muito interessante. Aqui com vocês, a gente amplia, né? Cada um vai trazendo um recorte, uma forma de perguntar, uma forma de questionar que amplia o nosso olhar e contribui para a nossa reflexão como facilitador, facilitadora, ou como estudioso aí das ordens do amor. Então, agradecer esse percurso que a gente fez até aqui,
né? Agradecer você, Manuela, que sempre até tarde da noite nos acompanha, né? A leitura, né, que vocês fizeram, né? Os vários colegas que estiveram aqui, né? Alguns não estão presentes hoje, mas vão ver o filme depois, então agradecer a presença de todos. E vamos seguir, né? Ano que vem estaremos com o professor Renato Bertatti, né? A Manuela nos disse, né? A gente depois coloca lá no grupo a data exata quando a gente retorna. E provavelmente vai continuar sendo Manuela, Marcos e Renê aí na sequência, né? Então, daqui eu agradeço a vocês, né? Desejo aí boas festas para vocês e para suas famílias. E, como o Renato fala, né? Muita saúde, né? Que cada um tenha muita saúde aí em seu sistema. E abro aí para vocês. Quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, fique à vontade. Acho que eu vou ter que falar, né? Eu gosto de deixar as pessoas falarem, gosto de ouvir bastante, mas eu sinto esses encontros como uma oportunidade tão preciosa, viu, Renê? Eu me sinto muito grata. As pessoas dizem assim que eu fico rindo, às vezes o Marcos diz lá, tá Regina rindo. Mas eu fico rindo de contente, sabe? Sabe quando você está contente, uma criança está contente? Assim, eu fico contente de constatar que vocês têm essa disponibilidade, essa generosidade tão fantástica de nos oferecer a experiência, esse olhar tão próximo do BED que eu reconheço em vocês. A Manuela é incansável, né? Nos colocando essa estrutura para a gente poder se encontrar. Os colegas que vêm, assim, todo mundo deixa um pouco a sua vida para poder estar aqui, né? Deixa outras coisas. Então, eu acho que é um presente enorme que eu nunca poderia agradecer o bastante. Mas então, vou fazer do jeito que dá. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada a todos vocês, a cada um e a todos. Muito obrigada, Renê. E trago também as mesmas palavras que a Regina trouxe, pela sua generosidade, por estar aqui conosco, por se doar todas as terças-feiras conosco neste caminho das constelações e trazer uma ampliação do olhar a cada um de nós. Agradeço também ao Marcos, da mesma forma, ele não está aqui hoje, mas está connosco, de qualquer das formas. Agradeço também esta doação que eu tomo, eu falo por mim e se calhar pelos colegas, esta doação que nós tomamos com muito amor no nosso coração, porque é muito importante, é muito bom poder ter alguém que descodifica, que esmiuça um bocadinho estes conceitos e estas noções que às vezes não são fáceis de desmontar e de descomplicar, e é uma bênção poder ter você, Renê, e o Marcos aqui connosco todas as terças-feiras. Bem-ajam. Agradeço também ao Hamilton e o facto de nos proporcionar este encontro, e a todos os outros que passaram também por aqui, tanto o Dr. Renato, a Larissa, agora se calhar não me lembro de todos, mas todos eles estão no nosso coração, e todas as pessoas também, que um dia está uma, outro dia está outra, que têm estado aqui connosco e continuam de alguma forma presentes. Muito obrigada de coração a todos, bem-ajam. Encontramos-nos então para o ano. Desejo a todos umas excelentes festas, um excelente Natal, umas boas saídas, primeiro as saídas e depois as boas entradas. E muito obrigada, muito obrigada a todos. E já estou a ficar com saudades. Feliz Natal. Tchau, Adeus. Obrigada.
Deus. Abraço. Tchau, gente. Boas Obrigada. festas. Obrigada, boas festas. Obrigada. Boas festas.